Paz a todas e ao pastor, né? Estamos aqui hoje em maior número de mulheres, mas estamos eu e o pastor aqui representando os valores da igreja. Desde já peço perdão, irmãos, voz nasalada, vou tossir alguns momentos aqui, tá falando com o pastor, então uns 20 dias já estou nessa condição aí e não melhora. Então tudo quanto é xarope, lá em casa as crianças também estão assim também, a Débora. Mas, glória a Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa quarta-feira abençoada, podendo estudar a palavra de Deus. Hoje, eu quero trazer para os irmãos aqui uma reflexão, num estilo bem aula de escola bíblica mesmo, aula de escola bíblica, até que vai nortear nós aqui, é uma lição de uma revista de escola bíblica, que vamos falar hoje sobre algo que o pastor comentou no culto de domingo. Domingo o pastor trouxe uma mensagem falando da carta aos Romanos, da igreja dos Romanos, mas ele mencionou uma igreja ali durante a pregação, que é a igreja dos Efésios, né? A carta ao anjo da igreja de Éfeso. E hoje eu gostaria de refletir com os irmãos sobre esse texto que se encontra lá em Apocalipse 2. Sinceramente, irmãos, eu sempre senti uma dificuldade assim, em estudar a Bíblia do Apocalipse, porque muitas coisas a gente lê ali e não entende, não consegue vislumbrar tudo aquilo que está sendo dito ali, e existem muitas correntes doutrinárias, né, e teológicas, com diferentes visões sobre esse livro, e cada um alicerçado ali na palavra de Deus, e aí a gente fica assim, esse lado aqui está falando isso, esse lado está falando aquilo, e os dois têm bases bíblicas, né? Essa é a dificuldade que eu tenho. Mas também confesso para os irmãos que, diante de tudo que a gente tem presenciado acontecendo no mundo, principalmente lá no Oriente Médio e ali nos Estados Unidos, né? A gente fica tentado assim, a voltar nossos olhos para esse livro. O que diz esse livro? Que fala sobre o fim dos tempos, né? Sobre a volta de Jesus. E é até desejo do meu coração a gente talvez estudar esse livro na escola bíblica. Porém, irmãos, uma questão de característica da sala, com alguns novos alunos que estão chegando, a gente decidiu, como o Rodrigo falou no último domingo, estudar sobre família, né? Sobre educação de filhos. Mas, eu mesmo particularmente, voltei os meus olhos aqui para esses acontecimentos de Apocalipse aqui nos últimos dias. E a primeira igreja, na qual Jesus manda as suas 7 cartas, é a igreja de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite, pela tua palavra, Deus, que promove em nossas vidas mudança, nos traz reflexão. E eu acredito que essa noite, Pai, o Senhor vai agir dessa forma na nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, o seu direcionamento na ministração dessa palavra, Deus, que o Senhor use a minha vida para transmitir a tua mensagem nessa noite. Que nossos corações estejam abertos
para receber tudo aquilo que a Tua Palavra tem a nos dar neste momento. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, todo mundo que se propõe a vir aqui à frente, trazendo uma mensagem, ou mesmo ministrar uma aula de escola bíblica, certamente em várias oportunidades já se sentiu confrontado com aquela palavra, objeto de estudo, no momento de preparação para estar aqui. Eu tenho certeza que aqui, eu sei que a Nicole já mostrou, a Alinete ministra com mais frequência, o pastor, sabe como é comum nós, enquanto estamos estudando a mensagem, sermos ali fortemente confrontados, né, e desafiados. Irmãos, ao estudar essa mensagem de segunda-feira para cá, foi isso que aconteceu comigo. Eu quero trazer a reflexão sobre as coisas que nós lemos aqui para todos nós como igrejas, não somente Igreja Batista em Itatiaia, mas Igreja do Senhor na Terra. Irmãos, falando da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso é a mesma igreja que recebeu uma carta do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, um texto maravilhoso também, irmãos. Nós podemos dividir ele em duas partes, né? Se a gente dividir os 3 primeiros capítulos, nós vamos entender ali a nossa identidade enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas, né, individuais ali diante do Senhor. E na segunda parte da carta a gente consegue ver claramente a nossa personificação como igreja, no coletivo, né? E ali ajuda muito nós a entendermos a nossa identidade enquanto cristãos. É ali que vai falar que a obra de Jesus nos tornou filhos de Deus, e hoje nós podemos assentar à mesa do Senhor, porque nós somos filhos de Deus, pertencentes à família de Deus. E essa igreja, irmãos, essa cidade, né, essa igreja situada nessa cidade, foi uma igreja bastante próspera. Era uma igreja que estava numa cidade gigantesca. Era como se fosse uma metrópole nos dias ali de Jesus. Na época, Éfeso tinha 225 mil habitantes. Talvez, se nós olharmos para hoje, uma cidade de 225 mil habitantes não é uma cidade tão grande, mas naquele tempo era uma cidade muito populosa, né? Era uma cidade que tinha um grande porto, né? Era a maior cidade da Ásia Menor. Então, tudo que envolvia a cidade de Éfeso era maximizado, né? Era visto com olhos assim, tudo era grande nessa cidade. A população, né? A extensão territorial, o comércio, mas também a idolatria, né? E as coisas ali que traziam para aquele povo ali o paganismo, né? Lá na cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana, que depois os romanos batizaram ela de Artemis, né? Artemis. Era comum os romanos se apropriarem de deuses, né, dos outros povos e trazerem aquela imagem para o Império Romano ali, para criar aquele vínculo, né? Nós vimos isso até mesmo na própria igreja, né? No paganismo, quando a igreja romana se estabeleceu com a instituição dos santos, né? Os apóstolos então viraram santos, como se substituindo imagens, deuses que antigamente estavam ali presentes na mitologia romana. Então, esse templo da deusa Diana é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Tamanha formosura do templo. Então, é um templo muito grande, porque ela arquitetura característica grega, né? Que era uma deusa que veio da mitologia grega. E ali povos de todas as redondezas iam até esse templo para adorar essa deusa, que era uma deusa que era símbolo da fertilidade, da caça. É uma imagem bem feia, irmãos. Se você depois tiver a oportunidade de ver a imagem da deusa, tem vários seios assim, porque ela simbolizava a fertilidade, né? E então as pessoas iam de todos os lugares ali para cultuar esses deuses, não somente a deusa Diana, mas também o deus Eros, né, que era o deus da sexualidade. E onde ficava Éfeso? Ali na divisa da Turquia com a Grécia, naquela região. Então sofreu uma forte influência da cultura grega, né? Então essa é a cidade onde essa igreja está situada, né? Porém, irmãos, essa igreja foi fundada ali, vamos dizer assim, no tempo ali do Pentecostes, né? Após a ascensão de Jesus,
os apóstolos então começam o seu ministério, e é como se essa igreja fosse fundada ali naquele tempo. Então o apóstolo Paulo investe bastante tempo ali com esses irmãos, né? Depois nós vamos ver que o apóstolo João se torna pastor dessa igreja, né? Paulo, que discipulou Tíquico e Timóteo, né? Esses dois jovens também depois pastoreiam essa igreja. Então é uma igreja que tinha ali uma boa liderança. E essa igreja, eu convido os irmãos para abrir a Bíblia, como eu disse, irmãos, hoje é tipo escola bíblica. Vamos ver ali quais as consequências desse trabalho feito na igreja de Éfeso, ali na sociedade da época. Abre comigo Atos 19. Nós vamos ler alguns versículos picados aqui, eu vou falando com os irmãos, a gente vai acompanhando juntos. Então, Atos 19, 10. Atos 19, 10 diz assim: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ali era uma rota comercial e a igreja estava se estabelecendo ali de maneira muito poderosa. Então, as pessoas que passavam por ali ouviam a palavra de Deus. Versículos 19 e 20 diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, pegaram todos aqueles livros que ensinavam magias e adoração para os deuses, juntaram numa praça e fizeram uma fogueira, né? E qual o valor desses livros? Diz aqui 50.000 denários, 50.000 dias de trabalho foram queimados, porque a palavra alcançou aquele povo. E ainda no versículo 24 até o 27, diz assim: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que é a mesma Artemis, e dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse: senhores, sabeis que este ofício vem à nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana, sem estimar em nada a ser mesmo destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha aqui, isso aqui é um diálogo, né, de um ourives que fazia ali suas esculturas da deusa Diana, preocupado com a expansão do Evangelho, né? Olha só, a gente vê aqui uma pessoa desesperada, né, vendo que a verdade chegava ao coração das pessoas ali ao redor, e então eles conversando entre si, já temendo, né, que o apóstolo Paulo, com suas pregações, vendo que ali as pessoas começaram a acreditar na palavra de Deus e deixaram de lado o culto aos deuses, deixaram de lado a adoração à deusa Diana, né? Então ali eles estão preocupados com o futuro da adoração aos ídolos. Irmãos, nós vemos aqui então uma igreja próspera, né? Nós vemos aqui uma igreja que, apesar de um grande desafio de estar num grande centro comercial, um centro de adoração a ídolos, conseguiu prevalecer, né? Conseguiu se destacar. Uma igreja forte, fazendo a diferença na região ali, a ponto de deixar os comerciantes, né, das imagens da deusa preocupados. E aí então vem a carta em Apocalipse para essa igreja, para a igreja de Éfeso. E é interessante nós notarmos como Jesus começa dizendo essa carta. Eu vou novamente ler o Apocalipse 2:1 com os irmãos, nós vamos voltar nos versículos dessa carta. Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é esse, irmãos? É o próprio Jesus, né? Jesus se apresenta, e Jesus detém as igrejas, né? Jesus diz que tem os candeeiros
de ouro na mão, ele está falando que tem essas igrejas, 7 igrejas que ele escreve aqui a carta, elas pertencem a Jesus, elas estão nas mãos de Jesus. Jesus é soberano e traz em sua mão as 7 estrelas, e numa referência da liderança espiritual que ele mesmo constituiu e mantém. Jesus constituiu a igreja e é dele. Essas igrejas a qual Jesus remete essas cartas pertencem a ele. Então ele caminha entre os 7 candeeiros, que é uma alusão clara a essas igrejas, os seus membros, o seu povo, nós somos chamados para resplandecer nessa luz, de Cristo. Então quando ele fala sobre esses candeeiros, sobre essas 7 estrelas, Jesus faz uma referência clara em que Jesus é o Todo-Poderoso e comanda as igrejas. E Jesus, como cabeça da igreja, irmãos, ele governa a igreja. Jesus conhece as obras do seu povo e as julga, ele aprova ou desaprova. E as 7 cartas às igrejas, nós vamos ver que elas têm essa característica, onde Jesus, como se Jesus fizesse uma avaliação da obra dessas igrejas, as igrejas localizadas ali na Ásia. Então, irmãos, Jesus se apresenta como o Senhor da igreja e então ele fala na carta à ordem da igreja de Éfeso. Diz assim, versículo 2: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não podeis suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. 3: E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixei de esmorecer. Agora versículo 6: Tens, contudo, a teu favor, que odeia a obra dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Nós já vimos aqui, irmãos, que essa igreja não era uma igreja qualquer, que tinha um grande desafio, mas também soube se sobressair, fazer a diferença. Então Jesus fala das suas obras, O Senhor Jesus elogiou o testemunho de vida e devoção daquela igreja, Aquela igreja sabia trabalhar. Jesus enfatizou o seu trabalho, Então eram irmãos ali comprometidos, compromissados com o Evangelho, divulgavam a palavra de Deus, A gente vê isso com os resultados ali que a igreja alcançava. E Jesus fala sobre a perseverança desses irmãos. Aqui nós vemos um episódio onde comerciantes já eram preocupados com a expansão da igreja. Mas, irmãos, nós sabemos que o Império Romano, durante muito tempo, não só o Império Romano, também os judeus perseguiam a igreja. Nesse contexto ali de Atos, essa carta aqui foi escrita mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Então esse é o período que a igreja estava se levantando, fazendo a diferença, pregando sua mensagem, e sofria ali a sua perseguição. Foi mais ou menos ali da década de 80 a 90 que os apóstolos foram martirizados. E aí, irmãos, Jesus fala para esse povo, fala disso, da perseguição, Ali tinha uma perseguição política, religiosa, cultural, E nós sabemos que um cenário de perseguição não é um cenário fácil de se suportar. Aí, às vezes, irmãos, a gente até fala, que nós, enquanto cristãos, somos perseguidos. E eu concordo, irmão, mas hoje nós sofremos uma perseguição, pelo menos aqui no nosso contexto, uma perseguição ideológica, A gente tem que lutar contra as ideologias, o que a mídia diz, o que as pessoas colocam, rotulam os evangélicos. Mas naquela época, irmãos, os irmãos tinham que pagar com a vida, Os irmãos tinham seus bens tomados, eram assassinados, Então isso era uma perseguição de verdade mesmo. Hoje nós sabemos que nós devemos perseverar e somos perseguidos, muitas vezes, mas de uma forma ideológica. Ali era uma forma física, Chegava a ser até torturante, como os cristãos eram perseguidos naquela época. Jesus ainda enfatiza a repulsa aos homens maus, Falando ali dos homens ímpios. A cultura grega, ela vivia ali ao redor, como disse, Éfeso vivia ali entre a Turquia e a Grécia. E a cultura grega, irmãos, nessa época era uma cultura bastante assim, pecaminosa, Até mesmo envolvendo questões sexuais. E ali aquela igreja soube
lidar com tudo isso, né? E soube se preservar de tudo isso, se separar dessas práticas. E aí Jesus ainda fala da reprovação aos falsos apóstolos, né? Então eram irmãos que sabiam da doutrina verdadeira, né? Não era qualquer um que chegava ali na igreja de Éfeso e vamos dizer assim, conduzia o povo no caminho errado. Então a gente vê isso também numa característica, irmãos, de uma liderança forte, né? Olha os líderes que eu falei aqui que foram líderes da igreja de Éfeso: apóstolo Paulo, apóstolo João, Timóteo, Tíquico, né? Discípulos de Paulo. Então todos esses, irmãos, eram homens ali que foram colocados ali por Deus nessa igreja e sabiam conduzir o povo ali pelos caminhos corretos. Então as falsas doutrinas não atingiam ali aquela igreja, né? E aí Jesus fala: a tua fidelidade persiste no meio de tantas provações pelo nome de Cristo. Uma igreja que perseverava, né? Uma igreja persistente. E aí Jesus fala lá no versículo 6 que nós acabamos de reler sobre a rejeição aos nicolaítas. E aí surgiu um grupo e a gente quase não ouve falar, né? Eu não sei se tem outra situação desses homens aqui, desse grupo, na Bíblia, mas aqui fala sobre os nicolaítas. E o que os nicolaítas pregavam, qual Jesus menciona, né? Diz os estudos que esses nicolaítas eram uma classe de clero, né? Ou seja, homens religiosos que se colocavam acima de todos os outros. Algo parecido com o que nós vimos ali naquele cenário até chegar à Reforma Protestante, né? Onde somente quem tinha acesso à Bíblia, somente quem podia pregar, quem podia perdoar até mesmo os pecados, era o alto clero da igreja, né? Então os nicolaítas acreditavam nisso, que eles eram líderes com grandes poderes, somente eles poderiam falar da mensagem de Jesus, somente eles poderiam pregar a mensagem. Então eram religiosos mesmo da época, né? Religiosos que pregavam uma doutrina falsa, né? E aí ainda existia uma corrente que acredita que os nicolaítas eram aqueles homens que usavam a graça, tem até aqui no estudo, usavam a graça como desculpa para encobrir pecados e impurezas, né? Isso nós estamos falando no ano 90 depois de Cristo. Hoje nós estamos no ano de 2025, né? Será que existem pessoas que usam a graça de Deus, né, para apresentar um evangelho, vamos dizer assim, permissivo a pecado e a impureza, né? Como será que está hoje em dia? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. Quem achou pode ler, por favor? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É uma preocupação que sempre houve, né, na igreja. Cuidado para que ninguém nos venha enredar com suas filosofias vãs e sutilezas, né? Hoje em dia, com a internet, nós vemos pessoas falando em nome de Deus de tudo quanto é tipo, irmãos, de tudo quanto é maneira, com tudo quanto é pensamento que você imaginar, seja para ser algo assim de liberdade, pregar essas coisas, ou também por doutrinas distorcidas. Hoje em dia é muito fácil para qualquer um de nós ter acesso a essas coisas, né? Nessa época aqui, uma pessoa tinha que chegar na igreja para levar essa mensagem, vamos dizer assim, essas doutrinas vãs para a igreja. Hoje em dia, aparece na tela do nosso celular. Às vezes a gente nem está procurando, né? Procura outra coisa, mas existe o famoso algoritmo que vai e te manda ali um abençoado que você vai e fala: meu Deus, o que essa pessoa está falando, né? Pessoas, muitas vezes, que se auto-intitulam pastores, né? Conduzindo o povo de Deus um caminho longe da palavra de Deus.
Irmãos, aqui nós vimos vários, como se fossem elogios do Senhor, né? Jesus fazendo ali um diagnóstico da igreja, elogiando a igreja em vários pontos. E aí, ponto para reflexão nossa. Observe a nossa igreja aqui. Um desses elogios. Quais desses elogios o Senhor também pode fazer para nós? Igreja Batista em Itatiaia, né? E no que nós podemos melhorar? Olhando para o que a palavra de Deus diz aqui nesse texto. Como eu disse, irmãos, um texto que para mim é bastante confrontador, por causa desse tipo de pergunta, né? Mas agora vem as repreensões que Jesus faz nessa igreja, e nós vamos ver que ele é bastante enfático quando ele fala da repreensão por causa do amor, né? É como se a igreja de Éfeso nadasse e morresse na praia, né? Então, a igreja que perseverou na doutrina, né? Foi uma igreja forte ali, ela se esqueceu de perseverar no amor e na maneira de defender a sua fé, deixando de falar a verdade em amor, né? Se tornaram ásperos e rudes, tais como os fariseus dos dias de Jesus. O que diz isso, irmãos? A gente pode ver que hoje, lá nessa região, nós não encontramos uma igreja sequer. A igreja de Éfeso se dissipou, né? Hoje em dia nós não temos mais a igreja em Éfeso. João 13, 34 e 35. Vamos abrir mais esse texto. João 13. Bom, 34. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A perseverar nessa doutrina e praticá-la é fundamental para o progresso espiritual, mas tudo perde valor se não for feito com amor. Eu acredito que talvez eu já tenha feito isso numa outra oportunidade, mas tem uma música que se chama Herege. É uma música que tem uma letra, irmãos, muito boa. Assim. É uma letra que nos faz refletir, apesar do título, né? Mas é a descrição de um herege. Ela diz assim, ó, uma parte da música: desamor, milhões de obras sem valor. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo, quem não entende a Bíblia como eu leio. Um outro Deus eu criei, tão cruel a imagem do meu eu. A fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Como ter Deus sem ter amor, se Ele é amor? Verdade é vaidade sem amor. Palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Né? Aqui ele fala sobre o amor. O amor, ele dá como se fosse sustentação a tudo que nós fazemos, né? Não adianta nada, irmãos, a boa obra com a motivação errada, vamos dizer assim, né? Então o amor, ele deve fazer parte da conduta do cristão em tudo que ele for fazer. Jesus é bastante claro quando ele foi perguntado qual é o maior dos mandamentos: amar ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o principal dos mandamentos, né? Então nós devemos ter para nós isso, como cristãos. Tudo que nós fizermos para o nosso próximo, na casa de Deus, em casa, tem que ser baseado no amor. Até mesmo uma repreensão, uma exortação, ela deve ser feita por causa do amor, né? Ela deve ser feita em amor. O amor deve nortear o cristão, né? E aí, irmãos, a partir do momento que nós entendemos isso, nós colocamos no nosso coração essa condição de amar a Deus, as coisas do Senhor, tudo aquilo que vem depois, o trabalho, o serviço, as boas obras, o estar numa escola bíblica, numa quarta-noite, tudo isso vem de forma natural, né? Como eu disse, confrontador, porque muitas vezes, como liderança, como trabalhadores da casa do Senhor, nós nos vimos com um compromisso,
né? Nós temos um compromisso com a igreja. Mas esse compromisso, ele não pode ser um compromisso vão. E ele se torna bom quando ele não está alicerçado no amor que nós devemos ter para aquilo, né? Eu vi um comentário sobre isso, uma pessoa até falou assim: se eu tenho um compromisso e por isso eu tenho que buscar a Deus, alguma coisa está errada, né? Eu mesmo sou uma das pessoas que sempre falo aqui, irmãos, que o compromisso da igreja nos leva a isso, e realmente nos leva a uma motivação, né? Quando nós temos um compromisso, nós devemos ir até a palavra do Senhor para nos preparar, por exemplo, para estar aqui numa quarta-feira, né? Mas, irmãos, o amor, ele deve prevalecer, porque Jesus, ele disse isso no versículo 4, né? Ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, irmãos, sempre quando fala do primeiro amor, né, a gente se lembra ali do momento que nós aceitamos a Cristo. Muitas vezes vem seguido ali de experiências que nós nunca tínhamos vivenciado, muitas vezes vem uma solução de um problema, mas tem uma palavra que diz auge, né? Um atleta no seu auge é quando ele atinge ali o seu ápice, né? Seja físico, seja técnico. E nós, quando foi o nosso auge? Eu faço outra pergunta: quem é que está vivendo o seu auge espiritual hoje? De busca, né? E de encontrar, né? Não adianta, a gente busca, mas também encontra a resposta de Deus. Quem é que está vivendo o seu auge? Mas quem se lembra do seu auge? Como era? E por que não voltar para esse auge? Né? Como se fosse um auge espiritual, assim. O pastor Luciano Subirá, ele fala sobre a performance. E ele usa esse termo para falar sobre as coisas que a gente faz na igreja, né? Mas ele fala sobre isso também, né? Não adianta nada a performance não ser acompanhada do amor, da razão pelo qual você está fazendo. Jesus, ele olha para a nossa performance, mas ele olha mais para o relacionamento. Tem um texto que diz isso, que é Lucas 10, 38 a 42, que é quando Marta e Maria estão próximas de Jesus, e aí Marta, preocupada com o seu trabalho, esquece de estar aos pés do mestre, né? E aí quando Jesus fala para Marta que Maria, ela escolheu a melhor parte, né? Marta ali preocupada com a sua performance, e Maria preocupada em estar próximo de Jesus. E aí, irmãos, o que nos faz cair? Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, né? Onde paramos de amar? Então devemos recomeçar dali. É o que eu falei do auge, né? Por que esse auge se perdeu? Um atleta, ele vai perdendo a sua condição física ou técnica, muitas vezes pela sua condição de idade, ou muitas vezes por negligência. Ele treina menos, né? Ele já não leva tanto a sério a sua vida de atleta. E nós devemos refletir sobre isso, né? Por que nós não estamos vivendo o nosso auge espiritual? Se é que os irmãos não estão vivendo, né? Às vezes o irmão fala: eu estou no meu auge. Glória a Deus, irmãos, não sai daí, né? Mas tem aí essa pergunta, né? O que nos faz cair? Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. E Jesus diz: arrepende-te, volta para o caminho, né? O Evangelho é esse Evangelho que nos propõe isso, né? A mudança de rota. Então, Jesus fala sobre isso, e fala sobre a volta da prática das primeiras obras, né? O prazer pelas obras de justiças feitas com amor. E aí Jesus ainda escreve a carta: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Éfeso é uma igreja que deixou de brilhar porque deixou de amar, né? Como eu disse, hoje naquela região nós não encontramos ali o Evangelho sendo pregado, né? No Novo Testamento, irmãos, nós vimos que o Espírito Santo, ele está conosco e ele não se aparta de nós, diferente de como era no Antigo Testamento. Davi mesmo, ele tinha medo do Espírito se afastar dele, como aconteceu com Esaú, né? Davi viu isso acontecendo, então Davi tinha essa preocupação. Saul. Então Davi viu isso acontecendo e ele sabia que isso poderia acontecer, então ele sondava o seu coração. Mas hoje nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós e ele não se aparta de nós. Muitas vezes nós
né, que vamos dizer assim, impede o agir do Espírito Santo, né? Mas aqui Jesus fala uma coisa bastante forte, né? Eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. É como se a igreja saísse daquela lista, né? Estava ali na mão de Jesus, não está. Irmãos, nós temos essa promessa que o Espírito está em nós, mas nós não temos nenhuma promessa na Bíblia que essa igreja local vai durar para sempre. Irmãos, já pararam para refletir sobre isso? Uma igreja construída, a gente vê direto a igreja abrindo e fechando por aí, né? Então Jesus trouxe um alerta para a igreja de Éfeso, lá naquela época: voltem para o primeiro amor, porque senão vocês vão ser tirados, o seu candeeiro será tirado. E hoje nós vimos como está a igreja de Éfeso. É uma igreja que se perdeu, justamente pela falta de amor. Como eu disse, irmãos, algumas coisas me fez refletir, né? Me fizeram refletir sobre essa mensagem, sobre o amor, sobre o primeiro amor, né? Sobre a performance sem a base, que é justamente o amor, sem o porquê, e sobre essa parte, né? Sobre perder o seu candeeiro, né? Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós devemos nos voltar para o Senhor em amor, para que esse alerta que o Senhor fez à igreja, e nós, quando lemos todas as cartas das 7 igrejas, nós entendemos que é para a igreja de hoje também, cada uma delas. Então, é como se Jesus estivesse falando isso para nós hoje, como igreja aqui e como igreja do Senhor na terra, né? Cuidado, né? Não perca a essência, né? Não perca a essência. E aí, Jesus termina com uma promessa, né, como se fosse um desafio. E ele diz assim, no versículo 7. Ele diz assim no versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, o que aconteceu ali em Gênesis 3? O homem e a mulher são retirados do paraíso para justamente eles não terem acesso àquilo, à árvore da vida, porque eles pecaram contra o Senhor. Mas em Jesus nós temos essa possibilidade restaurada. Jesus nos torna possível, né? Torna isso uma possibilidade de nós conhecermos esse fruto. O fruto que o Senhor lá atrás apartou do homem, afastou o homem para que o homem, Adão e Eva, não tivesse. E quando Adão pega Jesus, o Senhor chega, ele não pergunta para Adão o que ele fez, ele pergunta para Adão onde ele está. Ele fala: onde você está, Adão? É como se o pecado de Adão, né, tivesse levado ele para outro lugar. Quando a gente para pensar, né? Porque Deus podia ter falado assim para Adão: Adão, o que você fez? Mas ele fala: onde você está, Adão? Eu estou aqui e não estou te vendo, porque Adão estava escondido do Senhor, né? Na verdade, o Senhor sabia onde Adão estava, né? Mas essa frase é como se: aonde o seu pecado te levou, Adão? Né? Então, irmãos, uma igreja que persevera em amor, como o alerta que Jesus deu para a igreja de Éfeso, é uma igreja que vê novamente a árvore do fruto, né? A árvore da vida novamente acessível. E é nessa promessa que nós confiamos, em Cristo. Por isso que eu falei assim, a gente lê essa notícia, a gente vai e volta lá para o Apocalipse, né? Porque ali está a promessa de tudo aquilo que nós esperamos, né? A volta gloriosa de Jesus, vencendo mais uma vez e levando a sua igreja para estar com Ele. E aqui nós vimos sobre a árvore da vida. Vou terminar essa reflexão de hoje lendo 1 João 5, 4. Lembrando que João foi pastor dessa igreja. Logo, João, que era conhecido como um discípulo do amor, né? João 5.
4:5 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Com esse texto, irmãos, eu finalizo aqui nossa reflexão, mais uma vez fazendo nós como igreja refletirmos. Quais dessas advertências que Jesus fez aqui servem para nós? Qual nós devemos estar mais atentos? E os elogios? Qual o nosso plano? Não, essa igreja persevera, essa igreja não se deixa levar por doutrinas falsas. Então veja, irmãos, que a carta à igreja de Éfeso é uma carta para a igreja batista Tiaia hoje, e para todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor, amém? Porque nós cremos pela fé que Jesus é que nos faz vencer o mundo, como nós acabamos de ler em 1 João, amém, irmãos?